Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 21 de junho de 2021, são 22 horas e 52 minutos. Lição 6 da classe de adultos. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, respondendo ao nosso questionário, resposta número 1. Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Resposta número 2. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Resposta número 3. Honrado pelos que temiam ao Senhor e respeitado pelos inimigos de Deus. Resposta número 4. A sua capa, a sua unção, isto é, a sua autoridade de profeta. Resposta número 5. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Textuário. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Duas questões temos que tratar neste ponto. A primeira é interessante que Eliseu, ele pediu a porção dobrada do espírito que estava sobre Eliseu, ou melhor, sobre Elias, e não a porção dobrada do espírito de Deus. Sabemos que é o Espírito do Senhor que estava sobre Elias, mas Eliseu, quando pediu, ele pediu que estava sobre Elias e não sobre Deus, que fique claro. Uma outra questão também que nós precisamos compreender, vamos falar aqui de sucessão, um dia você será substituído, um dia uma pessoa ocupará o lugar onde você está hoje. Em outras palavras, um dia, talvez você hoje seja um pastor presidente, por exemplo, um dia você vai partir para a eternidade. Ou melhor, você não, né? O Senhor vai partir para a eternidade. Então, uma certa pessoa também, um outro pastor irá ocupar o seu lugar. E nós precisamos ter maturidade para compreender que os tempos passam para todo mundo. Então, todo mundo um dia será substituído. Na escola, na empresa, no trabalho, seja lá onde for, nós certamente um dia seremos substituídos. Ou por motivo de doença, problema de locomoção, ou mesmo partindo para a eternidade. Verdade é que sempre seremos substituídos e nós precisamos compreender que cada um de nós tem um tempo determinado por Deus numa determinada tarefa. Talvez hoje você esteja um pastor presidente, ou um pastor de uma congregação, ou um professor da escola bíblica dominical, mas tenha no teu coração o entendimento que um dia você será substituído. Verdade prática, e isso na verdade não quer dizer que isso seja reprovado. Você não está sendo substituído porque você está sendo reprovado, mas você vai ser substituído porque é necessário a substituição, porque o seu tempo findou, né? Verdade prática, a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidos e imitados. É interessante, como diz a Bíblia em 1 Coríntios 11:1, que sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É interessante que nós venhamos ter amizade com pessoas que nos levam a Deus, né? Pessoas que tenham realmente compromissos com o Senhor. Para que assim nossa vida seja edificada e também nós venhamos acabar edificando uns aos outros, né? Introdução. O ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais do que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início de Eliseu são os assuntos desta lição. Veja que todo ministério existe um dia que se finda. Eu digo numa questão pessoal, um pastor, por exemplo, um dia o ministério dele findará. Mas é importante que antes disso ele venha
ter discernimento do Espírito do Senhor para ter um substituto. Por que isso? Porque algumas pessoas, erradamente, conforme uma forma completamente equivocada, como funciona? Alguém é pastor de uma igreja, então o que ele faz? Ele coloca o filho dele para ser seu sucessor. E muitas das vezes esse filho não tem o chamado de pastor. Note, temos que ser substituídos. Alguém vai entrar no nosso lugar, mas isso não quer dizer que seja nosso filho, alguém da nossa família. Ele até pode ser o nosso sucessor, desde que tenha chamada. Porque vemos muitas das vezes pessoas que não têm o chamado de pastor, por exemplo, e são colocados como pastor porque o pai dele era pastor, então aquela função de pastor que era do pai, agora passa para o filho. Isso não é bíblico, isso não é correto. A pessoa, para entrar como pastor, ele tem que ter chamado do Senhor e não chamado do homem. E também não é uma questão também de família, né? Há algumas igrejas, por exemplo, que tudo é em família, né? O pastor é o pai, e talvez o vice talvez é o avô e por aí afora. A coisa não funciona assim, a casa do Senhor não funciona assim. A despedida de Elias. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético, foi vitorioso diante do profeta de Baal e Aserá. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidade. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Independente do que você já fez para a obra do Senhor, você precisa ter maturidade, mais uma vez vou dizer, para ser substituído. Você precisa compreender que o seu tempo findou. Agora virá uma outra pessoa para ocupar esse tão honrado lugar que hoje é seu. Assim como você um dia substituiu alguém, agora alguém irá te substituir. Mais uma vez é bom deixar claro que muitas das vezes as pessoas acham que por ser substituído é porque é reprovado. Não é verdade. É claro que existem alguns casos que sim, a pessoa é substituída porque realmente não cumpriu com o que deveria cumprir. Mas na boa parte, né, na massa esmagadora maioria, a pessoa é substituída porque o tempo findou, né? Às vezes, como eu já falei no início, às vezes a pessoa vai partir para a eternidade ou até mesmo vai para uma outra cidade, né, um outro país, ou por motivos de enfermidade, enfim. A verdade é que um dia isso acaba, né? O ministério acaba. Um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Vemos, por exemplo, bom exemplo disso é João Batista. Não há nenhuma referência de João Batista operando um milagre, mas Jesus disse que ele é o maior profeta dentre todos. Então veja que, apesar da grandeza da pessoa de Elias, ele não escreveu nenhum livro, não existe nenhum livro registrado com o seu nome. Entretanto, isso não diminui a sua grandeza. Muitas das vezes as pessoas acreditam que precisam fazer muitas coisas para ser reconhecido por Deus, pelos homens, talvez pelos homens até possa ser, né? Entretanto, a questão divina, a aprovação divina, vai de uma vida de santidade. Se você é uma pessoa que preza pela santidade, pela verdadeira adoração, você é uma pessoa grande diante do Senhor, no sentido espiritual, porque sabemos que o nosso Senhor, ele é maior do que todos nós somos servos dele, mas o que eu digo não é uma questão de espiritualidade, porque muitas das vezes as pessoas acham que talvez por ser pastor eu serei grande diante do Senhor naquele grande dia, né? no dia do juízo, no dia melhor dizendo, no dia das recompensas, né? Mas não, a ideia nossa principal é santidade diante do Senhor. Então veja que Elias, apesar de ser um grande nome no Primeiro Testamento,
Veja que o principal aqui é a sua integridade, a sua grandeza de alma. Então continue sendo uma pessoa íntegra, porque certamente você será grande diante do Senhor. Grande, mais uma vez, bom deixar claro, grande no sentido aqui espiritual, né? de ter uma recompensa, né? Porque sabemos que somente o Senhor Jesus é maior. Né? Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizado por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Temos aqui um lugar bem marcante, no caso Gilgal, e foi aqui que talvez se cumpriu, vamos colocar aqui num sentido aqui para nós, de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, quando o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então veja que aqui Elias tomou ciência, ou seja, teve conhecimento do fim do seu ministério. Então, sim, quando chegar o tempo do fim, né, o seu tempo de ministério findar, você terá ciência, não vai ser de qualquer maneira. O Senhor vai te dar entendimento para que você venha compreender que o teu tempo cessou. Síntese do tópico primeiro. Todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. É bom deixar claro que é possível, sim, que apesar que tememos a Deus, sabemos que o Senhor é o Senhor da guerra, é o Senhor que nos dá vitória, mas sim, acontecerá algumas derrotas na nossa caminhada cristã. Mas é importante que ao chegar no final do nosso ministério, da nossa caminhada, venhamos ter mais vitórias do que derrotas. O pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, isso é verdade, realmente o Senhor foi tomado por um redemoinho, não numa carruagem de fogo, como muita gente acredita. Né? Você pode ver lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 11. Ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu, era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Olha que interessante. Quantas das vezes, principalmente aqui a ideia do pastor, né? Quantas vezes o pastor sofre com pessoas que não querem ajudar? E aqui nós vemos um caso de lealdade de Eliseu, que era fiel a Elias, ainda que Elias dizia para ele: não precisa ir, não, eu irei contigo. Ou seja, estava caminhando junto, tinha prazer em fazer o trabalho, tinha prazer de ajudar Elias, tinha prazer de ajudar o seu líder, vamos assim dizer, né, para os dias de hoje. Então veja que a importância de ter pessoas do nosso lado, né, no caso do lado do pastor, do lado dos obreiros, né, do lado daquele que está na frente da obra, pessoas leais, que tenham fidelidade, que realmente peguem a mão no arado com fidelidade, com sinceridade, sem querer usurpar o lugar do outro, né? Que coisa bonita, né? A porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não deixaria em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que lhe desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. Veja que Elias disse para pedir qualquer coisa, e Eliseu poderia pedir qualquer coisa ali, mas note que ele, com sabedoria, ao invés de pedir coisas materiais, ele pediu algo do céu, ele pediu algo que venha de Deus. Peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Mais uma vez lembrando, Eliseu pediu porção dobrada do espírito que estava em Elias
e não o Espírito de Deus. Às vezes pode parecer confuso, mas para deixar claro, se alguém pede porção dobrada de Deus, quer dizer que ele é 2 vezes maior do que Deus. Só para a gente deixar isso aqui claro. E a gente sabe que isso não é possível. Não é possível ser o dobro de Deus, porque Deus é o ser maior, Ele é o nosso Criador. Então, só para que haja um bom entendimento, é a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Então, olha que pedido ele fez, né? Por quê? Para manter a verdadeira adoração, né? Ele tinha zelo, né? Era um homem de coragem. Então veja que ele pediu algo para continuar a obra de Elias. Ele pediu algo para que desse continuidade ao mesmo propósito. O mesmo propósito do líder precisa também ser o mesmo propósito dos seus liderados. O mesmo propósito do pastor também precisa ser o mesmo propósito das ovelhas. E isso que nós precisamos ter em comum, né? A nossa comunhão precisa ser assim, né? Até porque comunhão é exatamente isso, ter algo em comum. Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Aqui 2 questões que precisamos tomar cuidado. A primeira é, quando você precisa ter cuidado em quem você está se espelhando. É realmente uma pessoa de Deus? É uma mulher de Deus? É um homem de Deus? Verdadeiramente na sua essência? Ou é apenas uma questão de aparência? Então veja que Eliseu aqui, ele via em Elias uma verdadeira essência. Ele percebia a essência de Elias. Por isso ele pediu porção dobrada que estava sobre ele. E uma outra questão é que nós também não devemos colocar o homem acima do Senhor. Em outras palavras, há pessoas que seguem à risca tudo que o seu pastor fala. Então, mesmo se o pastor dizer algo errado, ele vai ter como certo, porque foi o pastor que disse. Então, nós precisamos ter esses 2 cuidados, né? Que é justamente ter cuidado na pessoa que nós estamos nos espelhando, para ver se realmente é uma pessoa de Deus, né? na essência e não na aparência, e também não levar tudo que aquela pessoa fazer, nós vamos fazer também, mesmo ela fazendo errado, né? Nós precisamos ter cuidado com isso. Síntese do tópico 2. Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. Eliseu toma a capa de Elias. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo, que o levou no redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e respeitam sempre resultam em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Comunhão, partir do pão, andar juntos. A Bíblia vai dizer, né, Provérbios 17:17, que há amigo mais chegado do que o irmão. Vemos que algumas amizades muito fortes, né, até a Bíblia nos relata alguns casos de pessoas que tiveram amizade muito forte, né? Ruth e a sua sogra Noemi, por exemplo. Veja Davi e Jonatas. Então, em alguns casos, há alguns outros, né? Casos que a Bíblia vai trazer a questão da amizade. É necessário que nós venhamos ter comunhão com os nossos irmãos e irmãs. E aqui o caminhar, conversavam, né? Quantas vezes as pessoas estão, às vezes até andam junto, mas não conversam, né? Um não sabe sobre o que está acontecendo na vida do outro. E aqui eu não digo sobre uma questão de disse-me-disse, eu digo aqui numa questão de se importar, né? Se interessar com o que o outro está passando verdadeiramente. Então vemos aqui um caso de grande comunhão entre Elias e Eliseu. Isso vai trazer, né, quando nós estamos, como a Bíblia diz em Salmo 133:1, ao combão com sua fé, que os irmãos vivam em união. Então, quando nós estamos em união, a obra do Senhor cresce cada vez mais e traz bênçãos extraordinárias para todos nós. A capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu.
Essa capa foi a herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Unção é assim, né? Unção e outros não são. Veja que aqui a unção que estava sobre Elias foi agora para Eliseu. E aqui há um conjunto da obra. Por que isso aconteceu? Primeiro, o desejo de Eliseu de continuar o ministério de Elias. A mesma fidelidade, a mesma adoração, a mesma unção. Então veja que aqui há uma questão de aprovação da parte do Senhor e também das pessoas que estavam próximas. Eles viam que realmente a mesma unção que estava em Elias agora está sobre Eliseu. Síntese do tópico 3. Quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Então, quando nós somos chamados para fazer uma grande obra, o Senhor dá autorização na frente de todos. O Senhor nos dá ordem, Ele dá uma autorização. Vem a unção, as pessoas percebem que vem algo do Senhor, né? Não é algo aleatório, feito somente pelo homem, somente, né? Que muitas das vezes há muitas questões sobre essa questão nossa, ministerial, que fica claro que é apenas o homem honrando o outro homem e não Deus honrando o homem, e isto é perigoso. Conclusão: o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplos para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Hoje, quando vemos essas pessoas aprovadas pelo Senhor, nós vemos que o que identifica essa questão do cristão é o seu comportamento, é o seu testemunho diante de todos, né? Aquela pessoa que realmente imita o Senhor Jesus. É uma pessoa que realmente você vê a sua essência. A essência dela é Cristo. Você vê que sempre quando abre a boca para falar algo, fala da palavra, né? A Bíblia vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Então você vê que o coração dessa pessoa está cheio de Deus, porque ela só fala do Senhor, ela só fala de Deus, só fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o seu testemunho também testifica isso. Vê que realmente na sua essência, realmente é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Então, que nós venhamos a cada dia mais compreender sobre o ministério, que haverá momentos de sucessão. Um dia nós vamos substituir alguém e um dia alguém irá nos substituir. E que nós venhamos ter maturidade para compreender que essas coisas acontecem para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!